Bom, pessoal, hoje eu queria bater um papo com vocês aqui no YouTube a respeito de custo de vida aqui nos Estados Unidos, né? Muita gente me pergunta isso. Rafael, como é que é morar nos Estados Unidos? Qual o custo de vida? Enfim, quanto eu vou gastar para manter a minha família? Uma família de 4 pessoas, ou sou eu sozinho? Então eu queria entender um pouco isso. E aí sempre surge aquela dúvida, né? Poxa, mas qual o seu patamar? Qual o estilo de vida que você tem no Brasil hoje? E se você pretende manter esse estilo quando chegar aqui, você pretende mudar isso, então, enfim, é preciso entender tudo isso. Eu costumo dizer que é difícil a gente falar um número exato para vocês, mas eu vou conseguir dar a vocês aqui detalhes, do que se gasta nos Estados Unidos e o que pode, enfim, ter como custo para que vocês possam ter um cálculo médio aí de despesa de vocês, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente. Você precisa morar, né. Para morar, você vai ter que alugar um apartamento, alugar uma casa, ou comprar uma casa, e às vezes você ainda não está com visto definitivo, você está só com um visto de estudante, ou está com visto de turista, ou está com visto de trabalho, e isso pode, influenciar positivo ou negativamente o quanto você gasta, tá. Vou dar um exemplo aqui. Se você vai alugar um apartamento hoje, em uma região aqui de Orlando, tá, e eu vou falar especificamente de Orlando, se vocês forem para outras áreas, isso muda, pode variar um pouco, não acho que é uma variação muito grande, exceto locais como Califórnia, San Diego, que são locais mais caros, mas você também tem uma compensação salarial, né, se você conseguir trabalhar lá, você acaba ganhando mais do que as pessoas que trabalham aqui em Orlando, por exemplo. Você vai para Nova York, você vai ter um salário maior, vai gastar mais de aluguel. Então, isso é proporcional ao local que você tá, por isso eu digo que não varia tanto, tá. Mas se você vai alugar um apartamento aqui em Orlando hoje, a gente está falando em algo em torno de 2.000 a $2.500 de aluguel, vai depender se é um apartamento de quarto e sala, 2 quartos. Então você tem que fazer um cálculo de aluguel mais ou menos desse valor. Dependendo do tipo de visto que você vai estar, as pessoas vão exigir de você um depósito antecipado, né, um valor para que possa, garantir para essa pessoa que você vai cumprir o contrato de locação, tá. Esse valor pode ser de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano de aluguel antecipado. E aí você tem que fazer a conta, né. Por exemplo, se você, hã, vai ter um aluguel de $2.000, né, e a pessoa exigiu de você 6 meses de aluguel antecipado, você vai gastar, aproximadamente $12.000 só de depósitos antecipados, né, se ele exigiu os 6 meses. Quando você vem com um green card, com uma residência permanente, geralmente eles exigem de vocês um depósito antecipado, às vezes 1,5, 2 depósitos, tá. Vai depender muito do seu credit score, ou seja, do que você tem de score, de pontuação, para poder, ele fazer a aplicação para você ou a empresa que vai fazer o seu contrato fazer a aplicação para você, tá. Então aluguel, anota aí, aproximadamente $2.000 num apartamento. Se você for para uma casa: "Rafael, eu quero uma casa, uma townhome ou um bangalô ou um single family, como é que fica isso?". Aí isso pode variar de 2.500 a 3.500, dependendo se você vai querer com piscina, sem piscina, e vai para 4.500, $5.000, então enfim, isso vai aumentando. Eu costumo dizer que para chegar, gente, não tem problema nenhum você chegar num apartamento de quarto e sala ou de 2 quartos, obviamente dependendo do tamanho da sua família, tá. Então acho que vocês podem calcular aí algo em torno de 2.000 a $2.500, e aí depois com o tempo você vai mudando isso, tá. Junto disso você vai ter que pagar do seu apartamento, você tem que pagar, a outra possibilidade também, se você não quiser dar um depósito adiantado, é você fazer um seguro de aluguel. Isso é muito comum, para quem não tem, visto permanente. Esse seguro gira em torno de 150 a $250, no aluguel, né. Então se o aluguel é $2.000, por exemplo, você vai pagar mais $250, que é o seguro, já que você não vai dar o depósito antecipado. Então dependendo do corretor que vai, te alugar o imóvel, ele vai te dar algumas opções, para que você possa alugar ou com depósito antecipado ou com valor de aluguel antecipado, tá. Então essa é a ideia, esse é o custo de aluguel. Luz, como é que funciona aqui nos Estados Unidos? Geralmente você vai chegar, como você não tem um credit score,
Se você chega com visto de residente é diferente, se você chega com visto temporário é diferente. Mas se você não tem um credit score, geralmente eles vão te cobrar um depósito para você ligar a luz. Então você vai pagar lá US$ 200, US$ 300 para ligar a sua luz, ligar a luz do seu apartamento, tá? E aí, a conta de luz mensal vai variar muito, né, mas se você for um apartamento, gira em torno aí de 150 a US$ 200 mensal de luz. Geralmente a água está inclusa no seu aluguel, tá? Geralmente a água, coleta de lixo, isso ele já inclui no aluguel, o HOA já está incluso, né, que o HOA é como se fosse o condomínio, isso geralmente no apartamento está incluso. Se você for morar numa casa, aí muito provavelmente você vai ter que pagar o HOA separado, existem alguns proprietários que cobram separado, outros já embutem tudo no aluguel. Então, por exemplo, tem uma casa de um amigo meu que ele cobra US$ 3.500 de aluguel, é uma casa com piscina, com 2 andares, uma casa imensa, uma single family, tá? Numa região um pouco mais distante aqui de Orlando, fica mais ou menos ali Denverport, Poinciana, e é US$ 3.500 com tudo incluso, tá? Água, coleta de lixo, HOA, tudo incluso, tá? Então, isso depende também para você negociar, mas geralmente a água está inclusa e a coleta de lixo também, principalmente se for apartamento, tá? A internet, ela pode ser cobrada à parte ou pode ser cobrada também junto do aluguel. Gira em torno de US$ 70, US$ 80 uma internet. Algumas promoções, às vezes, vai pagar 40, US$ 50, tá? Uma outra coisa também que você vai gastar quando você aluga uma casa ou um apartamento é o seguro. Você é obrigado a fazer um seguro, e aí não é o seguro do aluguel, esse é um outro seguro, é um seguro contra incêndio, por exemplo. Suponhamos que a casa pegou fogo, o apartamento pegou fogo, você tem que ter um seguro para cobrir aquilo ali. Tá? Geralmente eles cobram isso à parte, gira em torno de 100, US$ 120, podendo ser um pouquinho mais, vai depender do apartamento ou da casa que você vai pegar, tá? Mas você tem que pagar esse seguro. Muito provavelmente, se você está em Orlando, você vai precisar comprar um carro, né? E aí, para você comprar um carro, você consegue comprar um carro com 300, US$ 400 de prestação mensal, vai ter que pagar um seguro desse carro, que gira em torno de 80 a US$ 150, para você ter um carro, né? Quando você tem dois, não aumenta muito, mas pode chegar ali a 200, US$ 250 um seguro para 2 carros, tá? Isso vai depender muito da seguradora, a forma com que você vai fazer ali, o teu seguro. Mas é um valor, nada absurdo, ok? A licença anual do carro que você paga US$ 50, né? Aqui não existe um IPVA como existe no Brasil, então você, vai pagar só essa licença anual, que é a licença de placa, que custa mais ou menos em torno de 50 a US$ 60 por ano. Você pode fazer 2 anos juntos, e aí você acaba pagando até um pouquinho menos, em torno de US$ 80. O plano de saúde. Plano de saúde vai depender muito do tipo de visto que você tá. Se você tem um visto de residente permanente, você consegue fazer um plano de saúde usando benefícios do governo, e aí você tem um abatimento do governo, em relação ao teu plano de saúde. Então, por exemplo, uma família de 4 pessoas, né, com plano de saúde bom aqui nos Estados Unidos, com abatimento do governo, vai depender do valor que você recebe anualmente de renda, né? Quanto maior a sua renda anual, menos o subsídio do governo, mais você paga, tá? Quanto menor a sua renda anual, maior o subsídio do governo, menos você paga. Então, conheço casos aqui de pessoas que pagam US$ 50 para uma família de 4 pessoas porque ganham muito pouco. Agora, existem pessoas que pagam em torno de 400, 500, US$ 600, porque já têm um salário maior, ganham um pouco mais, então acabam gastando também um pouco mais de plano de saúde. Mercado, né? Alimentação. Quanto você vai gastar de alimentação? Uma família de 4 pessoas, você comprando ali o básico, né? Você vai gastar em torno aí de uns US$ 250 por semana de alimentação, tá? Obviamente vai depender do que você come. Se você vai comer filé mignon, você vai gastar um pouco mais. Se você vai comer carne moída, você vai gastar um pouco menos. Então, isso varia muito, tá? Mas eu diria para vocês o seguinte: entre 150 a US$ 350 de mercado semanal é o que as pessoas gastam aqui. Vai depender do nível social da pessoa, o que a pessoa quer comer, enfim, tem uma variação aí, um range bem grande, que depende realmente do teu perfil, tá? Mas acredito eu que entre 150 e US$ 350 semanal é uma boa conta para você fazer. Escola das crianças, pessoal. A escola aqui, ela é pública, você não precisa pagar a escola. Existem escolas particulares? Existem. Poucas pessoas usam, tá? Escolas particulares. Geralmente as pessoas usam escolas públicas mesmo. A escola pública você não paga nada.
A questão é que você vai ter um gasto de material anual, tá? Esse gasto de material anual pode girar de 80 até US$ 200 por ano de material, tá? Geralmente você tem a opção até de pagar para a escola de uma vez, e a escola já entrega o material todo do teu filho, e ele vai usando durante o ano, o que sobra de material eles mandam para sua casa no final do ano. Então, o que você gasta de material é isso aí, em torno de entre 70 a US$ 200, dependendo de como ele está. Aqui não tem muita política de compra de livro, né? Ninguém fica comprando livro para estudar. A própria escola já fornece o material todo. No final do ano, a criança devolve para a escola e o outro ano a outra criança vai utilizar. Tá? Além disso, eles ganham um computador também, que eles têm acesso a todo o material online e eles fazem os exercícios todos online. Então, enfim, não tem essa coisa de ficar gastando com livro, caderno. Uma vez ou outra eles pedem alguma coisa, mas é muito raro. Tá? Não é nada substancial. Quanto você gasta de combustível para o seu carro? Isso varia muito, se você vai rodar muito ou rodar pouco. Tá? Aqui você tem a opção dos carros elétricos também, né? Então você pode comprar um carro elétrico. Tem muito ponto de abastecimento elétrico aqui, diferente do Brasil. Sem contar que você abastece na sua casa ou no seu prédio. Existem pontos de carregamento dentro do prédio ou na sua casa mesmo. As casas já vêm com carregador na garagem para você poder carregar o carro. E aí você gasta praticamente nada. Um carro elétrico na conta de luz, se você roda pouco, no mês inteiro carregando na sua casa, você vai gastar em torno de 40, US$ 50 por mês para carregar seu carro, se você roda pouco. Se você roda um pouco mais, em torno de 70, US$ 80 por mês, tá? Então o carro elétrico é uma boa opção aqui nos Estados Unidos, mas a gasolina também não é nada demais. Se você precisar gastar com combustível, eu me lembro aqui que teve uma época que nós rodávamos muito aqui, a gente gastava em torno de US$ 240 de combustível em 2 carros, tá? Não é em um carro só não, em 2 carros em torno de US$ 240, mensais, tá? Não é semanal. Então, girava em torno de US$ 80 semanal, quando rodava menos, US$ 60 semanal. Então isso é uma despesa para quem tem carro a combustível, mas sinceramente aqui nos Estados Unidos, talvez a melhor opção seja o carro elétrico mesmo ou o carro híbrido, né, que também tem boas opções e o custo do carro não varia tanto, às vezes é até mais barato você pegar um carro elétrico, um carro híbrido, do que você pegar um carro a gasolina. Ainda na questão do carro, gente, tem uma despesa que poucas pessoas calculam, né, mas que ela existe, que são os tolls, são os pedágios, né. Aqui em Orlando, por exemplo, você tem muita rodovia, então você paga muito pedágio. "Ah, Rafael, mas eu não posso ir sem pedágio?" Pode, no início você até vai fazer isso, você vai ficar com pena de gastar dinheiro com pedágio e vai começar a ir por caminhos alternativos, mas depois você se acostuma. Não faz sentido você ficar não pegando pedágio. Às vezes com pedágio você demora 20 minutos para chegar, sem pedágio você vai demorar 40. Então vale a pena você pagar ali US$ 2, US$ 3 num pedágio para você poder chegar mais rápido no local. A grande questão, gente, é que quando você vai acumulando, né, esses 2, 3, 4, isso vai dar em torno aí de 100, 120, US$ 130 por mês de pedágio, tá? Então é uma despesa que acontece e pouca gente calcula, tá? E que faz sentido. Se você botar essa despesa no ano, né, a gente está falando aí de 1.300, US$ 1.400 no ano só de pedágio. Então é uma despesa que conta. Quanto você vai gastar com lazer, gente? Lazer é uma conta que tem que estar também na tua despesa, mas você tem que prestar atenção numa coisa, né? Depende do que você faz. Se você vai sair para ir a parques, né? Quem está em Orlando vai muito à Disney, vai à Universal, as comidas no parque são mais caras, então você acaba gastando mais. Você tem o passe anual, que geralmente você faz um passe anual da Universal, da Disney, do SeaWorld. Eu me lembro que quando nós chegamos aqui, a gente fez passe anual de todos os parques, a gente ia em todos os parques. Hoje em dia, a gente não tem mais muito saco de ir, então acaba tendo um passe anual e tá bom demais e a gente vai de vez em quando. Tá? Mas no início você acaba gastando com isso porque você quer aproveitar. E às vezes passa a ser um entretenimento mais comum, né? Em vez de você gastar, por exemplo, saindo, dependendo do lugar que você mora no Brasil, indo a boate, indo a restaurante, você acaba indo para os parques, né? É um programa legal de família, então você acaba fazendo. Mas é um gasto que você vai ter. Mas se você for botar assim a nível de lazer, uma família de 4 pessoas, se você gasta em torno de US$ 100 por semana, né, que é para você sair, comer alguma coisa, com a tua família e tal, você vai sair uma vez na semana, dependendo do local que você vai sair 2 vezes, vai gastar aí esses US$ 100. Então você tem que botar em torno aí de US$ 400 por mês, né. Obviamente quem sai mais pode chegar a gastar até 1.000, US$ 1.500 por mês de saída, mas é o que eu estou falando, vai depender do teu padrão de vida, do que você está acostumado a fazer, tá? Tem gente que gosta de fazer muito churrasco em casa, né? Então faz um churrasco em casa, chama os amigos e fica por aqui em casa fazendo churrasco, tá? Isso também é uma opção legal, barata,
enfim, a galera geralmente divide, cada um leva uma carne, e aí gasta-se menos. Então depende do teu perfil, o que que você quer fazer, mas eu acho que um mínimo aí que você tem que colocar é uns $100 por semana de lazer, tá, seria o mínimo, porque você acaba realmente gastando. Se você for fazer, os passes anuais, e aí você tem que ver lá os preços do parque anual, tá. Você tem passes melhores, que você vai gastar muito, em torno de $300, $400 por mês, para família de 4 pessoas, né, em torno de $100 por pessoa, e tem passes que você vai gastar ali $20, $30 por pessoa, mas que tem certas restrições de entrada, então isso aí você tem que olhar lá no site, quando você for fazer, para ver. Não acho que é uma despesa obrigatória sua aqui nos Estados Unidos, mas pode ser se você morar em Orlando, tá. Se você mora em outro lugar, nem tanto. Bom, pessoal, acho que eu peguei grande parte das despesas principais que vocês vão ter. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa aqui nos comentários do vídeo. Eu posso depois fazer algum outro vídeo explicando um pouco melhor isso que eu deixei de passar, ou então lá no Instagram também eu posso falar no Stories um pouquinho sobre alguma coisa que eu não contabilizei aqui para vocês. Então deixa aqui nos comentários que eu em breve boto para vocês. Resumindo, gente, quanto eu acho que gasta uma pessoa sozinha nos Estados Unidos, né. Então você veio sozinho, quanto você vai gastar mensalmente para ter uma vida relativamente boa, tá. Algo em torno de $2.000 a $4.000, tá, uma pessoa sozinha, dependendo do padrão de vida. E por que que eu estou falando de $2.000 a $4.000, né. Você pode falar assim: "Rafael, mas se só o aluguel é $2.000, como é que eu vou gastar $2.000, né?" Bom, porque existem opções se você está sozinho, né. Você pode alugar, por exemplo, um quarto, né, ou um estúdio, onde você vai pagar ali 800, 900, $1.000 nesse quarto e vai viver com os outros $1.000 ali, pra completar ali os $2.000. Então esse range, gente, de $2.000 a $4.000 para uma pessoa sozinha, eu acho que ele é interessante para você fazer um cálculo a nível de quanto você tem que ganhar aqui. Quando você vem com família, aí o negócio já fica um pouco mais complicado, né, você acaba gastando aí, acredito eu que no mínimo uns 4 a $5.000, tá, e aí pode chegar até 10, 12, 15, $20.000, né. Eu tenho amigos aqui que têm uma despesa mensal de $20.000, de $25.000, de $30.000, né, enfim, mas porque é um alto padrão de vida, tá. Então, acho que para você começar sozinho, você tendo uma receita de $2 a $4.000, né, eh, pode dar para você se estabelecer, e você com uma família, em torno aí de 4 a 6, $7.000 seria um valor interessante de receita para você poder viver, startar a tua vida. Obviamente, com o tempo, você vai crescendo esse valor e aí você vai tendo uma condição de vida um pouco melhor, e gastando um pouco mais, né. Lembrando que na máxima financeira, né, o ideal é você sempre gastar menos do que você ganha, então você vai precisar ter cuidado com isso. Você está vindo para os Estados Unidos é um país consumista, você acaba comprando muita coisa, então você vai precisar se conter no início, ou para quem tem uma condição financeira muito boa, costuma vir para cá com mais frequência para os Estados Unidos, já sabe mais ou menos como é que funciona e às vezes nem vai gastar tanto assim, porque já tem mais ou menos uma ideia, legal? Então, esse vídeo aqui foi para dar uma ideia para vocês, obviamente não existe nada cravado aqui, são valores médios, mas que já dá para você começar as tuas contas aí, e poder, estipular quanto mais ou menos você tem que ter de receita, quanto mais ou menos você vai gastar para chegar nos Estados Unidos, tudo bem? A gente se vê no próximo vídeo.